Deus é bom o tempo todo. Salmo 100, verso 5. Pois o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. A sua verdade perdura por todas as gerações. Eu vou recomendar a vocês uma atividade recreativa. Uma atividade recreativa espiritual. Ela se chama Caça ao Tesouro. Algumas vezes eu leio os escritos de Ellen White, procurando por maravilhosas citações. Eu copio e colo. Eu tenho um grande arquivo no meu iPad, no meu iPhone, com centenas de citações, e eu procuro memorizá-las e pensar a respeito delas. Eu chamo isso de caça ao tesouro. Vamos ler o nosso auto-chamado, página 116, parágrafo 2. O seu último pensamento na noite, o seu primeiro pensamento da manhã, deveria estar centrado em Jesus, a esperança da vida eterna. Você não precisa saber grego ou hebraico. Não precisa saber aramaico para compreender a beleza desta pequena citação. Ela também diz o seguinte: podemos permanecer tão perto de Deus que em cada provação os nossos corações se voltarão a Ele tão naturalmente como a flor se volta para o sol. Que maravilhosa citação! Agora, eu queria aplicar isso à Bíblia. Vá ali para o livro de Salmos e apenas leia, e veja o que você consegue encontrar lá. Por exemplo, Salmo 105. Não é a mensagem dessa manhã, mas eu acho que eu deveria lhes contar isso. Vá para Salmo 105. Na minha opinião, e eu não quero dar minhas opiniões, mas no meu ponto de vista, de todos os livros da Bíblia, nenhum é mais pessoal e humano do que o livro de Salmos. Existem alguns salmos que pode te fazer perguntar: isso aqui foi escrito por uma pessoa convertida? São chamados de salmos imprecatórios, nos quais o salmista diz a Deus: Senhor, quebra a perna dele, mate as crianças dele. Mas são salmos, eles estão ali. Abra o Salmo 105. Leia o primeiro verso. Deem graças ao Senhor. Proclamem o seu nome. Divulguem os seus feitos entre as nações. Pare. O que esse verso diz a você? São feitas 3 declarações. O que diz a primeira? Dê graças a Deus. E a próxima? Invocai o seu nome. E depois? Divulguem os seus feitos entre as nações. Fale sobre Deus. Isto é uma garantia. Se você fala sobre Deus, não importa o quão deprimido você esteja se sentindo, você terá alívio. Fale sobre Deus mais do que você fala sobre os seus problemas. Dê graças a Deus. Invoque o seu nome. Divulguem os seus feitos às pessoas. Cante a Ele, cante salmos a Ele. Fale sobre suas obras maravilhosas. Glorifique o seu santo nome. Que os corações se regozijem no Senhor. Busque a sua força. Busque a sua face. Mas como buscar a força de Deus? É simples. O quão grande é o universo? Como ele foi feito? Ellen White diz que somente Deus pode limitar o poder de Satanás. Testemunhos, volume 1, página 341, parágrafo 1. Ela também diz que somente Cristo pode limitar o poder de Satanás. Testemunhos, volume 5, página 448. E ela também diz que somente o Espírito Santo pode limitar o poder de Satanás. Evangelismo 617, parágrafo 2. Somente a Trindade pode parar Satanás. E a Bíblia diz: busque o Senhor e sua força, porque você e eu lutamos contra um poder que pode ser controlado somente com o poder divino. Como buscar a força de Deus? Aqui. Mateus 8,16. E quando chegou a noite, trouxeram a ele muitos que estavam possuídos por demônios, e ele expulsou os espíritos com a sua palavra. Se tu és o Filho de Deus, comande a essas pedras que se tornem pães. Mas Cristo disse... Vamos lá, gente. O que Jesus disse? Está escrito. Está escrito. Este é o poder de Deus. Ele foi magnificado sobre o quê? Seu nome? Salmo 138, verso 2. Eu estou recomendando a vocês uma caça ao tesouro. Apenas leia Salmos, ou João, ou qualquer livro que você queira.
e busque por versos que toquem seu coração. Ao encontrá-los, cave-os e coloque aqui. É muito bom que estão aqui, mas só funcionam se estão aqui. Muito bem. Vocês não parecem muito felizes com a minha recomendação, mas ainda assim eu espero que vocês a façam. Tudo bem? Deixa eu contar o que aconteceu comigo uma vez. Ainda dá tempo? Não é muito tarde, vamos lá. Eu vou liberar vocês às 8h30, ok? Eu estava pregando em um certo país quando vi uma senhora que já havia visto antes, e eu perguntei como vão seus filhos. E ela disse: vão bem? Um acabou de casar. O outro está terminando a faculdade. O outro acabou de ter um bebê. Sim, mas como vai a vida espiritual deles? Ela permaneceu em silêncio. Se você não vai bem espiritualmente, você não está bem. Pelo menos aos olhos de quem? Aos olhos de Deus. Você pode prosperar muito neste mundo, mas aos olhos de Deus, o que importa é se você vai bem com Ele. Por que eu estou dizendo isso? Se eu perguntasse a vocês como vão os seus filhos, pode ser que sua filha esteja casando com um apóstolo, ou então dando à luz a um João Batista moderno. Mas nada disso pode salvar a pessoa. A questão é como esta pessoa está indo espiritualmente. Portanto, como vão seus filhos? Gente, isso não é piada. Veja, eu não tenho filhos, então para mim é fácil falar. Ainda assim, o poder de Deus não muda. Se a única função de Jesus fosse morrer, ele não precisava ter vindo como um bebê. Vocês entendem? Ele poderia apenas vir, morrer, ressuscitar e ir para o céu. Mas ele viveu toda uma vida aqui na Terra para servir como exemplo para nós em todas as etapas. É por isso que eu os exorto. Veja, eu tenho muitos filhos que não são biológicos, por todo o mundo, de todas as idades, de 40 anos, 50 anos. Eles são meus filhos. Faça tudo o que puder para que os seus filhos entrem no céu. Tudo que você puder. Porque existe um poder fazendo tudo o que pode para mantê-los fora do céu. Priorize seus filhos sobre a sua carreira. Priorize seus filhos sobre qualquer coisa. Apenas Cristo pode guardar seus filhos. E se Cristo está com eles, eles estão seguros. Parece que eu deprimi vocês de novo, não é? Não vão embora. Ok? Eu estou feliz que estejam aqui. Vocês dizem o mesmo? Vocês sentem a mesma coisa? Ah, ok. Agora sim, obrigado. Vocês não perceberam que eu estava implorando por afeto? Deixa eu pedir perdão por uma coisa. Em minhas orações, eu tenho pedido a Deus para abençoar os Estados Unidos. Mas eu esqueci completamente que estou no Canadá. Veja, é claro que eu quero que Deus abençoe os Estados Unidos, mas eu também quero que Ele abençoe o Canadá. Por favor, digam que me perdoam. Obrigado, gente. Alguém chegou para mim hoje de maneira muito gentil, dizendo: Pastor, o senhor está pedindo para Deus abençoar os Estados Unidos. E você está no Canadá. Eu espero que isso não me cause problemas na fronteira. Muito bem. Cadê a Susan? Ela saiu? Susan foi embora? Que pena. Digam a ela que eu sinto muito por isso. Cadê a Mimi? Também saiu? Cadê o Phil? Cadê o Phil? Ele não estava aqui de manhã? Alguém viu ele? Muito bem. Cadê a Milana? Ela me disse isso ontem mesmo. Tem alguém aqui que não seja adventista do sétimo dia? Levante a mão. Ah, ali atrás. Qual é o seu nome? André é um nome bíblico? Você tem um irmão chamado Pedro? Muito bem-vindo. Deus te abençoe, André. Obrigado por ter vindo, ok? Digam amém por ele. Muito bem, seja bem-vindo, André. Tem mais alguém aqui que não seja adventista? Você aí está pensando? Ok, muito bem. Tem mais alguém que não seja adventista? Por favor, levante a sua mão. Aonde? Aonde? Quem? Ah, aquele senhor ali? Como vai?
Qual o nome dele? Arão? É outro nome bíblico. Deus te abençoe, Arão. Mande lembranças para Moisés, ok? Primeiro veio o irmão de Pedro aqui, e agora o irmão de Moisés. Muito obrigado pela sua presença. Que o Senhor abençoe abundantemente a vida de vocês. Sejam muito bem-vindos. Digam amém pelo Arão. Digam amém pelo André. Deus é bom? O tempo todo. Vocês amam a Deus? Eu amo Deus. Nosso tema de hoje é: posso ver a sua identidade? O que foi que eu disse? Posso ver a sua identidade? É o que a polícia diz nos Estados Unidos. E provavelmente aqui no Canadá também, quando a polícia para você. Mas antes de continuarmos, deixa eu perguntar uma coisa. Veja, eu espero que vocês não liguem, mas eu não vou usar o celular, tá? Eu vou desligá-lo completamente. Porque se você coloca na vibração, a curiosidade vai tirar a sua atenção. Você vai querer ver quem está ligando, a pessoa do lado também fica curiosa. Então, para evitarmos este efeito em cadeia, desligue o seu celular, por favor. Mas se você não pode desligá-lo, por favor, reduza o volume. Eu estava na Zâmbia alguns anos atrás e tinha saído uma lei que todos os cultos católicos deveriam ser realizados com Bíblias físicas. Não isso aqui. Bíblias reais. Quando eu ouvi isso, eu disse aleluia, porque eu era um católico quando criança. E eu fiquei muito feliz de ouvir isso daí. Mas enfim. Também sou grato pelos celulares que nos ajudam tanto em nossas vidas. Mas o favor número 2 que eu gostaria de pedir é: orem por mim enquanto eu falo a vocês. Jeremias 1, verso 9. Então o Senhor estendeu a sua mão e tocou a minha boca. E o Senhor me disse: eis que coloco as minhas palavras em sua boca. Eu quero as palavras de Deus em minha boca agora. Portanto, orem por mim enquanto eu falo. Este é um pedido muito especial que eu faço a vocês. Se vocês orarem pedindo isso, Deus responderá. Isso porque Deus quer falar a vocês hoje. E a Bíblia diz: esta é a confiança que temos nele. Terminem para mim. Que se pedirmos qualquer coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouvirá. Portanto, ele vai ouvir você e vai colocar as palavras dele em minha boca. Favor número 3, pensem. Isaías 118. Venham e arrazoemos, diz o Senhor. Eu estou completamente convencido de que, se as pessoas pensassem, elas não frequentariam as igrejas que frequentam. Seus olhos seriam abertos. E elas se perguntariam: o que eu estou fazendo? Isso se elas pensassem. Portanto, hoje, pense. Curve suas frontes, vamos orar. Querido Pai que estás no céu, te agradecemos pela vida com todas as suas tribulações e provas, porque estamos felizes de estarmos vivos e podermos te agradecer pelas coisas. Agora, querido Pai, se temos pecado diante de Ti, por favor, nos perdoe. Miqueias 7,18 nos diz que o Senhor se deleita na misericórdia. Portanto, nos perdoa, Pai. Ajuda-nos a acreditarmos que estamos perdoados, sintamos isso ou não. E agora, Pai, eu peço para que o Senhor me possua. No Novo Testamento existem muitas histórias de pessoas possuídas por demônios, mas eu peço que o Teu Santo Espírito me possua agora. Fale por meio de mim, querido Deus. Dá-me a humildade de Cristo para ouvir aquilo que o Espírito Santo diz. Abençoe a todos aqueles que estão ouvindo, estejam aqui presencialmente ou na internet. Ensina-nos agora pelo Espírito da verdade. Abençoe este país, o Canadá, Senhor. Abençoe os seus líderes. Conduza as deliberações, as decisões, para que não frustrem a obra do Evangelho. Abençoe todos os países aqui representados e também por aqueles que assistem. Coloque suas mãos sobre os doentes. Pai, fale por meio de mim apenas através da sua glória. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Qual é o tema de hoje? Posso ver a sua identidade? Muito bem, vá para Filipenses 2. Vamos ler a partir do verso 5. Filipenses 2, verso 5. Eu vou ler a partir da versão King James. Filipenses 2, verso 5. Paulo tinha um belo relacionamento com a igreja de Filipos. Realmente muito bom. Era um relacionamento muito mais tranquilo do que com os Gálatas ou os Coríntios. Ao lermos Filipenses 2, verso 5, nós podemos ver isso claramente. Ele diz assim: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Veja que o verso não diz: tenha um sentimento parecido com o de Cristo.
Não, deve ser o mesmo sentimento que Jesus Cristo. A mente que herdamos de Adão não é boa. Precisamos de uma nova mente, a mente de Cristo. É desta mente que precisamos. A mesma mente de Jesus Cristo. A mesma mente que ele teve aqui na Terra. A mente com a qual ele viveu uma vida vitoriosa, vencendo cada tentação, resistindo cada pecado. E, segundo a Bíblia, é esta mente de que precisamos, a mesma mente de Cristo. Porque não existem duas variações de justiça, apenas uma. Vamos para 2 Pedro, capítulo 1. Vamos ler o verso 4. 2 Pedro 1, verso 4. E, por favor, se eu começar a falar muito rápido, vocês, por favor, me peçam para ir devagar, tá bom? Que livro eu disse? Qual capítulo? Verso 4. É um verso bem conhecido. Vamos analisar esse verso de maneira bem cuidadosa. Eu diria microscópica. Leiam para mim. Vocês estão entendendo o verso? Isso é muito importante. Como compartilhamos da natureza divina? Vocês conseguem parafrasear isso? Sim, isso aqui. Quando você recebe isso pela fé e a obedece, estão conectados à natureza divina. Isso merece um amém. Eu vou repetir. Sabe, Deus gosta das coisas simples, mas a gente complica tudo. O evangelho é simples. Veja, eu tenho um problema que não consigo consertar. Qual é? O pecado. Existe uma solução. Qual é a solução? Cristo. Mas como eu me conscientizo de que tenho um problema? A lei. Eu tenho um problema. É o pecado. Eu não consigo consertar, mas eu não sei disso. E é a lei que me conscientiza deste problema. Ela me leva a perceber que eu preciso de Jesus. É simples. Leia um verso de novo. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Participantes do quê? Da natureza divina. Nós vimos em Filipenses 2, verso 5, que a mente de Cristo deve estar em nós. Agora, por favor, não me entenda mal, ok? Não é a mente de Daniel, de José, de Paulo ou do Nabucodonosor convertido. É a mente de Cristo. Já que esses nomes que eu acabei de citar também precisaram da mente de Cristo. Precisamos ser participantes da natureza divina. Vá para Hebreus 12. Hebreus 12, verso 10. Hebreus 12, verso 10. Vamos ler juntos. Além do que, nós tivemos o quê? Nossos pais segundo a carne. Verso 9, quem? Para nos corrigirem. E nós o quê? Nós os reverenciamos. Não nos sujeitamos muito mais então ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para o nosso próprio proveito, para sermos participantes da sua santidade. De que mesmo somos participantes, de acordo com 1 Pedro, capítulo 1, verso 4? Da natureza divina. E do que participamos em Filipenses 2, verso 5? Da mente de Cristo. E do que participamos agora em Hebreus 12, verso 10? De sua santidade. Vamos juntar os pontos, então. Ao irmos para Lucas 18, vá a Lucas 18, a partir do verso 9. Nós lemos isso ontem. Lucas 18, verso 9. O tema de hoje é: posso ver sua identidade? E lembrem-se do nosso tema. Adiante e para cima é uma direção. Qual é a mensagem de ontem? Permaneça na sua pista, na sua faixa, não se desvie. Vamos lá, que livro eu disse? Lucas, capítulo 18, verso 9.
Vamos orar de novo. Querido Deus, continue a me instruir a fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Ele contou essa parábola para pessoas que confiavam em si mesmas, que achavam que eram justas, mas desprezavam os outros. 2 homens entraram no templo para orar. Um era o fariseu e o outro o publicano. O fariseu ficou de pé e orou para si mesmo, dizendo: Senhor, eu te agradeço, porque não sou como aquele outro. Não sou ladrão, não sou injusto, não sou adúltero, como esse publicano aí. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou dízimos de tudo que tenho. Agora, vamos para o verso 13. E o publicano, ficando de longe, não ousava levantar os seus olhos para o céu, mas batia sua mão no peito, dizendo o quê? Senhor, tenha misericórdia de mim, um pecador. Agora leia alto para mim o verso 14. E eu te digo que este homem foi para casa justificado, e o outro não. Queridos, isso é justificação pela fé. Ou você também pode dizer justiça pela fé. Muito bem. O que Cristo estava dizendo sobre o publicano? Ele foi para casa como? Justificado. Por meio da fé, quando ele disse: Deus, tenha misericórdia de mim. Eu não posso me ajudar, eu sou um pecador, eu tenho um problema. Não posso consertar isso. Não tenho esperança, mas o Senhor pode me ajudar. Justificado. A justiça foi imputada a ele. Mas a justiça de quem? A santidade de quem? A mente de quem? Muito bem. Considerando o tema da nossa campal, qual fase da jornada você chamaria isso? Adiante. Chamamos isso de seguir em frente. Seguir adiante. Vá para 2 Pedro 3. Vamos ler do verso 18. Qual o tema de hoje? Posso ver sua identidade? 2 Pedro 3, verso 18. Quem achar, diga amém. Vamos ler. Cresçam, porém, na graça e conhecimento do Senhor Jesus. Cresça em graça. Como é chamado esse processo? Santificação. Segundo o nosso tema, o que seria isso? Avançar. Muito bem, vamos pausar. Se um policial do céu pedisse para você encostar no acostamento e dissesse: posso ver sua identidade? Ao observá-la, ele veria a foto de quem nela? Jesus, não você. Apenas a imagem de Cristo. A imagem de Cristo, a justiça de Cristo, a mente de Cristo, a divindade de Cristo pode nos qualificar para este caminho. E então ele diz: tudo bem, siga adiante. Aí nós chegamos em qual parte da nossa viagem? Para frente. E aí outro policial para a gente, numa motocicleta com asas. E ele diz o quê? Posso ver sua identidade? E o que ele vê lá? Ele vê na identidade Cristo. Quem devemos refletir em cada fase de nossa vida? Cristo. E quando você chega perto de casa e vê os portais de pérola, em linguagem humana, Pedro diz: posso ver seu passaporte? E ele o abre. E a quem vê lá? Cristo. Agora, veja, voltemos para Gênesis. Qual é o nosso assunto hoje? Posso ver sua identidade? Gênesis capítulo 3, vamos ler do verso 1. O tempo está avançando depressa, então vamos lá. Eu prometi liberá-los às 2h30, correto? Vamos lá. Gênesis 3. Meus amigos que estão assistindo da internet, eu espero que vocês estejam acompanhando. Verso 1. Até agora ninguém pediu para eu ir mais devagar. A responsabilidade é de vocês, tá bom? Muito bem. Que livro eu disse? Qual capítulo? Vamos ler do verso 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Que não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? A mulher respondeu: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim,
Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. E então a serpente disse à mulher: é claro que não morrerão. Deus sabe que no dia em que vocês comerem dele, seus olhos vão se abrir, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, e era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-a e deu ao seu marido, que também comeu. E os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ou seja, eles estavam no estado de pecado. Sucumbiram à tentação do diabo. O diabo trabalhou por meio de Eva, que acabou servindo como seu agente. Agora vamos no verso 14. Deus fala a Adão, depois a Eva e agora à serpente. Então o Senhor Deus declarou à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da sua vida. Muito bem, ao analisarmos o texto, vemos que ele está falando do futuro, ou seja, não era dessa maneira antes. Uma maldição foi pronunciada, o que significa que antes da maldição de Deus, a serpente não se arrastava. Ellen White nos diz que ela voava. E para aqueles que dizem que essa senhora é maluca, pois afinal serpentes não voam, vá para a Indonésia. Existe uma cobra lá que pula do alto de uma árvore e plana. Ela expande suas costelas, o que lhe permite planar por vários metros. Existe um lagarto chamado Draco Lizard, que também pode planar por vários metros. Procurando escapar de seu predador, ele pula de uma árvore para outra e ele plana. Há também outros répteis menores que podem planar pelo ar. Portanto, quando Ellen White diz que a serpente voava, não é difícil crer nisso, porque há serpentes hoje que simulam algum tipo de voo. Agora, vá para Isaías 65, verso 25. Isaías 65, verso 25. Temos aí uma imagem do novo mundo. Espero que todos nós queiramos estar lá pela graça de Deus. Amém? Por favor, não perca o céu por nada nesse mundo. Isaías 65, verso 25. Leia comigo, que diz aí? E o fará o quê? Sim, e o leão fará o quê? Comerá grama como boi. Agora leia a próxima frase. E assim será? Aham. O que significa que no novo mundo as cobras ainda vão rastejar. Que é uma mudança do original ali no Éden, antes do pecado. Entenderam? Estão entendendo? Ainda assim eu vou repetir. Antes do pecado, a serpente voava. Mas por causa do pecado, Deus amaldiçoou para rastejar. Mas no novo mundo ela não vai voltar a voar. Rastejará para sempre. Permanentemente. E o que Jesus Cristo também terá permanentemente? As cicatrizes da crucifixão. Deixa eu te dizer uma coisa. A salvação custa caro. A serpente vai rastejar para sempre. Então houve uma mudança. Gênesis 1:31 diz que Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Sendo assim, algo mudou. Parte dessa frase muito bom se referia ao Jardim do Éden, de maneira geral. Ellen White nos diz em Educação, página 145, o seguinte: na restituição final, quando haverá o novo céu e a nova terra, esta será restaurada a um estado mais glorioso do que no início, que era o Jardim do Éden. E era muito bom. Ainda assim, na nova terra, haverá mudanças naquele jardim. Apesar do fato de que era muito bom. Portanto, existem mudanças entre o Éden do passado e o Éden do futuro. Isso ficou claro? Amém? Muito bem. Vamos olhar para Deus. Acabamos de ver que algo que era muito bom pode ser melhorado.
Vocês não entenderam, né? Lá em Gênesis 1:31, era tudo muito bom? Sim ou não? Ainda assim, haverá um aprimoramento? Sim, algo que era muito bom vai ficar melhor. Ainda melhor, ok? Agora vamos para Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Qual é o tema de hoje? Posso ver sua identidade? Já passamos do meio do sermão. Já abriram em Hebreus 13? Eu preciso mencionar a resistência de vocês em responder minhas perguntas, irmãos. Vocês já abriram lá em Hebreus 13, verso 8? O que diz lá? Vamos lá. Diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Será que Jesus Cristo pode ser aprimorado? Não. Agora vá para Tiago 1. Tiago 1 nos fala sobre alguma coisa com relação a Cristo. Tiago era o irmão de Jesus? Qual outro irmão de Jesus também tem um livro na Bíblia? Judas. Tiago 1, verso 17. Quando encontrarem, digam amém. Que Deus abençoe cada um de vocês que estão tomando notas. Verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde? Vem do alto, vem de Deus, em quem não há mudança de variação. Deus não muda. Agora vá para Malaquias capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, verso 6. Porque eu, Senhor, eu não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Eu sou o Senhor, eu não mudo. Mas por que o jardim pode ser mudado e Deus não pode ser mudado? Porque Ele é perfeito. E se você muda algo na perfeição, você a torna imperfeita. É por isso que não podemos mudar a lei de Deus. Eu achei que vocês iam dizer um monte de améns agora. Vamos lá, me ajudem, ajudem o pregador, irmãos. É por isso que não se pode mudar a lei de Deus. A lei de Deus é perfeita, sim ou não? Onde na Bíblia está dizendo isso? Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é uma descrição de seu caráter. Então, se a lei é perfeita, ela não precisa mudar. Se o caráter é perfeito, ele não muda. Entendem? Agora, veja... Ou melhor, vamos para Filipenses 3. Verso 20. Filipenses 3, verso 20. Quero cumprimentar mais uma vez os meus amigos que estão nos acompanhando online. Filipenses 3, verso 20. Muito bem, leia comigo. Pois a nossa conversação é da onde? Do céu. E para quem nós olhamos? Quem é esse? Que pode mudar o nosso corpo, de acordo com o seu corpo glorioso. Muito bem, os nossos corpos serão transformados. Mas durante o tempo de angústia, antes de termos os nossos corpos finalmente glorificados, quando a Bíblia diz que o pronunciamento é feito no céu, de que o justo permaneça justo, qual condição ele alcançou? Perfeição. Ainda assim, algo em nós precisa mudar. O corpo. Entenderam? Então há uma mudança em nós, uma mudança nos animais, mas não há mudança em Deus. Sabe o que isso significa? Qual é a única coisa que vamos levar para o céu desta terra? O caráter. Mas o caráter de quem? De Cristo. Então a nossa ênfase em nossa jornada está em qual passagem? Em nosso caminho, em direção ao céu, em direção à nossa casa, qual deve ser a nossa ênfase? É a de que o caráter de Cristo pode fazer tudo. Primeiro Coríntios 10, 31. Você sabe de cor, não sabe? Não precisa nem abrir. Portanto, quer comais ou bebais, ou seja lá o que fizerem. Agora, eu pergunto para a pessoa mais inteligente aqui.
A palavra seja lá o que fizerem tem alguma exceção? Não. Eu vou dizer algumas coisas, mas antes que eu diga, eu preciso prepará-los. O estilo de vida do céu é muito diferente do daqui da terra. Ninguém disse amém? A vida de Cristo é muito diferente da vida de Satanás. É completamente diferente. Então, se alguém está buscando a vida, o caráter de Cristo, vai acabar parecendo uma pessoa estranha para as pessoas que vivem aqui na Terra. Repita o Pai Nosso comigo agora. Nosso Pai, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra, assim como no... Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Parabéns por saberem a oração do Pai Nosso. Isso é muito bom. Seja feita a tua vontade na terra, assim como no céu. E a única maneira disso acontecer é se tivermos a mente de Cristo. Se formos participantes de sua santidade, participantes da natureza divina dele. Em frente com Jesus. Seguir adiante com Jesus. Ir para casa com Jesus. Por toda a eternidade com Jesus. A sua prioridade e a minha deveria ser, em tudo aquilo que eu fizer, tentar, por meio do poder de Cristo habitando em mim, refletir a vida de Cristo. Amém? Escute a Paulo. Gálatas 2, verso 20. Você também sabe esse de cor. Eu fui crucificado com Cristo. No entanto, eu vivo. No entanto, não eu, mas... Isso mesmo. Veja, eu não posso explicar como isso funciona. Eu também não consigo explicar como eu respiro à noite estando dormindo. A verdade é que eu não decido respirar. Minha respiração simplesmente acontece. Da mesma forma, eu não consigo explicar como Cristo habita dentro de mim, a não ser pela palavra. Eu estou crucificado com Cristo. No entanto, eu vivo. Mas não eu. Cristo vive em mim. Foi desta maneira que Jesus viveu. Seu Pai vivia nele. Vamos deixar a Bíblia dizer isso de maneira ainda mais clara. João 14, versos 8 até o 10. Tema de hoje? Posso ver a sua identidade? João 14. Vamos lá. Já abriram em João 14? Vamos ler do 8 a 10. Vocês conhecem muito bem isso daí. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso já nos será suficiente. E Jesus disse a ele, Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E a que nível? Perfeitamente. Ouça mais uma vez. Se você me vê, diz Cristo, você está vendo o Pai. Ele não queria dizer as sandálias que ele vestia, mas o caráter dele, o seu comportamento, sua conduta, era igual a do Pai. Verso 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Por acaso isso é simbólico? O que eu quero dizer a vocês? Não é simbólico. Irmã, você é muito esperta. Deve ser vegetariana. Não é simbólico. O Pai que habita em mim, diz Cristo, ele faz as obras. E agora, o Cristo que habita em mim faz as obras. Jesus disse em Mateus 5, verso 14, Deixe a luz de vocês brilhar. O que foi que ele não disse? Ouça com cuidado. Deixe sua luz brilhar. O que foi que ele não disse? Brilhe você. Deus nunca pediu para que eu brilhasse, mas sim que eu saísse do caminho para que Jesus brilhe.
Portanto, meus irmãos, saia do caminho, deixe Jesus brilhar. Vamos para João 15, verso 4. Tema de hoje? Me deixe ver a sua identidade. João 15, verso 4. É bem conhecido. Alguns sabem de cor. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que Jesus está pedindo de nós nestes dois versos? Em uma palavra, habite. O que ele não está pedindo da gente? Para darmos frutos. Ah, ninguém está prestando atenção. Ninguém está me ouvindo. Obrigado, irmão, isso me faz me sentir melhor. Deus não te disse para dar frutos. Por que você não consegue? É por isso que esses frutos se chamam frutos de quem? Do Espírito. A frustração entra na nossa vida quando tentamos dar o fruto que é do Espírito. Ellen White fala sobre isso. Ela diz que Deus não quer que a gente brilhe. Ele não quer que a gente dê fruto, mas sim que nós habitemos nele e que deixemos a luz dele brilhar. Mas para que a luz brilhe, ela deve estar aonde? Dentro de nós. Por que Jesus disse, se você me vê, você vê o Pai? Porque o Pai brilhou de dentro de Cristo. E uma vez que o Pai brilhava de dentro de Cristo, Cristo deve brilhar de dentro de quem? De dentro de nós. É uma fórmula equilibrada. Cristo reflete o Pai. Nós refletimos a Cristo. E uma vez que Cristo é igual ao Pai, se eu reflito a Cristo, eu reflito ao Pai. E como fazer isso? Por meio da Bíblia. A palavra de Deus. Veja o que Jesus disse sobre a palavra de Deus. João 6,63. É o Espírito que vivifica, a carne de nada aproveita. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Isso aqui é, não eu. Elas são. E o que mais? Agora, veja a primeira parte desta declaração. Verso 63, João 6. O que disse Jesus? Vamos lá. É o Espírito. O que quer dizer vivificar? Dar vida. É o Espírito que dá vida. Se temos o Espírito, temos a vida. A carne não serve para nada. Agora, preste bem atenção. As palavras que eu digo a você são Espírito e são vida. As duas coisas. Você entende por que o diabo quer te manter longe disto aqui? Porque isto aqui é vida. É o único poder que intimida o diabo. A palavra de Deus. A única coisa que o faz tremer. Siga em frente. Avante. Para cima. A nossa prioridade número 1 é voltar ao ideal original de Deus. Lembre-se, quando ele fez Adão e Eva, Gênesis 1:26, vamos fazer o homem à nossa imagem. E isso não mudou. Ainda é a vontade de Deus que o homem reflita sua imagem perfeitamente. Ellen White nos diz em seu livro Educação o seguinte: a energia criativa que chamou os mundos à existência está na palavra de Deus. Esta palavra concede poder. A vida está nela. Cada ordem é uma promessa. Se aceita pela vontade, recebida na alma, ela traz a vida do infinito. Quem é o infinito? Deus. E ela te leva para essa vida. Eu vou dizer algo que talvez choque alguns. Este livro contém a vida de Deus. Não me peça para explicar o porquê. Mas este livro aqui traz a vida do infinito. Ela transforma a natureza, recria a alma na imagem de Deus. Este livro faz isso. Meus irmãos, como manter Cristo dentro de nossa vida?
Com isso aqui. Como manter Cristo dentro de nossa jornada? Com isso aqui. Como subirmos para o céu com Cristo? Com este livro. Livro Parábolas de Jesus, página 100, parágrafo 1. Livro Parábolas de Jesus, página 100, parágrafo 1. Eu recomendo que vocês anotem isso daí. Vamos lá, prestem bastante atenção. As Escrituras são o grande agente na transformação do caráter. Você não acredita? Faça o seu filho passar algum tempo lendo a Bíblia, pela manhã e pela noite. Depois de algumas semanas, e veja, eu não sou psicólogo, mas você verá mudanças. A Bíblia é a grande agente na transformação do caráter. Cristo orou, santifica-os por meio da verdade. Essa palavra é a verdade. 1 Tessalonicenses 4, verso 3. Esta é a vontade de Deus, a sua santificação. Cristo disse, santifica-os pela verdade. Planeje a sua vida por meio disso aqui. E a citação continua dizendo, se estudada e obedecida, o que foi que eu disse? Qual das duas coisas a gente não faz? As duas. Se estudada e obedecida, a palavra de Deus trabalha no coração, subjugando todo atributo não santificado. Sim, irmã. Seja roubar, mentir, pornografia, masturbação, colar no exame, mentir para a Receita Federal. Este é o poder que subjuga cada atributo não santificado, cada um, mas deve ser estudada e obedecida. Muito bem. A tua palavra é o quê? Lâmpada para os nossos pés. Porquanto na jornada, do começo ao fim. A Bíblia diz em Apocalipse 19, verso 3, e estava vestido com uma veste encharcada de sangue, e seu nome era Palavra de Deus. Aonde a Palavra de Deus não existe, Deus não está presente. Me permita dizer isso de maneira diferente. Você pode ter quantos cargos na igreja quiser. Se não tiver tempo para isso, você, na verdade, não tem tempo para Deus. Não podemos deixar Deus de lado de nossa jornada. Quando o policial nos para na estrada, ele quer ver o quê, gente? A nossa face. Mas e Deus? Quando ele te para na estrada, o que ele quer ver? Ele quer ver Cristo. Cristo. Se muito trabalho na igreja não deixa você ler a Bíblia, diminua seu trabalho na igreja. Afinal, a quem pertence a igreja? E Deus não pode cuidar dela? Claro que sim. Você é indispensável para a igreja? Estevão era indispensável para o evangelho? Não. Ele era muito valioso, mas não indispensável. Será que alguém pode ser indispensável uma vez que a igreja pertence a Deus? O que eu quero dizer a vocês, queridos irmãos e irmãs, é que não faz sentido comer a comida correta e vestir-se corretamente se você está perdido. Por não termos tempo para estudar e obedecer. E se Deus nos pedisse hoje para ver a nossa identidade? Veja, eu vou bastante. Estou sempre nas alfândegas de um país para outro. Saindo daqui, eu já vou para as Filipinas. E quando pedem para ver meu passaporte, eles querem ver a minha foto. A minha foto. Mas quando Deus pede o nosso passaporte, quem ele quer ver? Jesus. E por quê? Porque ele é o caminho, ele é a porta. Nenhum homem vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Portanto, meus queridos irmãos, já indo para o final desta mensagem, eu recomendo que refletir Jesus seja a nossa prioridade. Certa vez eu estava em um país pregando e 2 homens vieram até mim, até o quarto do hotel onde eu estava. Aqueles 2 homens tinham um negócio e eles disseram que queriam se aproximar de Cristo. Eu então perguntei, vocês trabalham com o quê? Eles disseram que eram vendedores.
Eu disse, ouçam 1 Coríntios 10, 31 e aplique isso ao negócio de vocês. Portanto, quer comais, quer bebais, ou fizerem qualquer outra coisa, seja para a glória de Deus. Ellen White nos diz, em Parábolas de Jesus, página 349, parágrafo 3, o seguinte: religião e negócios não são coisas separadas, mas são uma só. Os negócios são uma expressão da religião. Eu confundi vocês, né? Quando Cristo disse a Moisés, lá em Êxodo 19, sejam para mim uma nação santa, em quantos dias da semana eles tinham que ser santos? Não apenas no sábado. Eu então disse àqueles 2 homens, quando alguém entrar na loja de vocês, vocês não podem mais olhar para aquela pessoa como apenas um cliente, mas sim, ela conhece Jesus? E depois dela ter saído, tendo comprado ou não, será que eles deixaram a impressão correta de Jesus naquela pessoa? Mudem os seus pensamentos. Transforme o seu negócio no negócio de Deus. E veja o resultado disso. Senhoras, quando vocês forem a uma loja comprar roupas, que o seu primeiro pensamento seja: será isto para a glória de Deus? Nenhuma mulher disse amém. Vocês são durões, viu? Nenhuma mulher disse amém. Homens, me ajudem aí. Quando vocês vão comprar roupa, vocês se perguntam se aquilo é para a glória de Deus? É isso aí. Tem homem nesse lugar. Isso não é brincadeira, irmãos. Não podemos deixar Cristo de lado em nenhum momento. Porque quem coloca Cristo de lado, põe Satanás no meio. Finalmente, vamos caminhar para o fim da mensagem. Qual é o nosso assunto? Quanto tempo Jesus deve ficar ao nosso lado? A cada passo. Adiante, avante, para cima, com Cristo. Seja aqui na terra, seja para o céu, aonde estamos indo. O que foi que Jacó viu em seu sonho lá em Gênesis? Uma escada. E a Bíblia diz que a escada ia da terra para o céu. Ela tocava o trono de Deus e tocava a terra. Cada degrau daquela escada representa o que, meus irmãos? Cristo. Quando os anjos vêm até embaixo nos ajudar, o fazem por meio de quem? Cristo. Quando voltam para o céu, também, em nosso favor, fazem por meio de quem? Cristo. Será que eu disse o suficiente para vocês, irmãos, que é tudo por meio de Cristo? Qual é a sua identidade? Não precisa me dizer. Eu oro para que seja Jesus. O caráter dele. E que ele não esteja apenas dentro de um livro, mas aqui e aqui. Cristo. Quantos de vocês querem dizer, Pai, obrigado pela mensagem. Ajuda-me a refletir a Cristo. Levante sua mão. Vocês realmente querem isso? Levantem-se. Fechem seus olhos. Querido Deus, se eu preguei mal essa noite, me perdoe. Se eu disse algo que não devia, me perdoe. Mas eu espero, Senhor, que algo que tenha dito possa ter te glorificado na vida daqueles que ouviram. Pai, eu espero que agora alguém esteja tomando uma decisão para se aproximar de Cristo. O que deve ser feito por meio da rendição completa à sua palavra, porque a sua palavra está neste livro. Perdoa-nos, Pai, por dar prioridade a tudo em nossas vidas, menos para Jesus. Se queremos mesmo seguir para o céu, seguir adiante nesta nossa jornada, que seja ao lado de Jesus. Ele é a escada que leva da terra para o céu. Por favor, Pai, nos ajude nessa jornada de transformar nossa identidade na de Cristo. Cristo, nossa entrada para o céu. Cristo, a nossa garantia da eternidade. Em nome de Jesus eu oro. Amém.